gostaria de saber se todos nós que habitamos a Terra viemos de Capela. Todos nós não. A história nos diz que também houve uma série de espíritos saídos da pré-história que ingressaram na nossa civilização. Dos espíritos que vieram da pré-história para a história, alguns eram até capelinos, mas a grande maioria não. E depois que saímos da pré-história para ingressarmos na história, houve uma quantidade muito grande de capelinos que ingressaram aqui e que construíram as nossas civilizações. Belas, maravilhosas e extraordinárias civilizações do passado. Mas como a própria obra nos conta, essas mesmas entidades que vieram para cá foram em grande parte embora. Ficaram alguns somente. Então, a humanidade terrestre hoje, ela é formada por boa parte dos espíritos que eram pré-históricos, mas que em convívio com os capelinos aprenderam um monte de coisa e hoje são almas mais inteligentes, e os capelinos remanescentes, já que alguns ficaram por aqui. Os capelinos remanescentes são reconhecidos como tendo a inteligência aguda, têm uma capacidade intelectual diferenciada em relação aos demais e, muitas vezes, um atraso moral em relação àquilo que era esperado. Alguns deles até conseguiram fazer progresso e ainda acabaram ficando na Terra pelos vínculos que acabaram gerando do lado de cá. E aí perderam os vínculos com o planeta de origem. Mas eles são reconhecidos por uma inteligência aguda. E outros de nós, que não somos capelinos, somos reconhecidos por sermos de uma inteligência mais mediana, de uma capacidade de entendimento típica do planeta Terra, sem grandes e extraordinárias condições intelectuais. Aqueles que se destacam de maneira muito intensa do ponto de vista intelectual e que possuem atraso moral, ou às vezes não têm um atraso, mas estão ainda conosco em função da história que produziram, são mais tipicamente identificados como sendo os capelinos remanescentes. E os que têm uma inteligência mais mediana, sem grandes arroubos intelectuais, podem ser tidos mais como a conta dos que eram da pré-história, conviveram com os capelinos e chegaram nessa condição que temos no dia de hoje.